Olá, aqui quem vos fala é o Wellston Ferreira e neste vídeo de recomendação eu estarei apresentando essa ferramenta de controle de versão. Um sistema de controle de versão é um software que tem a finalidade de gerenciar diferentes versões de documento no processo de desenvolvimento. Então, o que é importante para o controle de versão é saber quem modificou, quando e o que foi modificado. O Git ele é um sistema de controle de versão distribuído, ou seja, não requer o servidor para as coisas continuarem. Ele é distribuído por todos os usuários que estão desenvolvendo. Ele é focado no conteúdo dos documentos. Ficará mais claro quando a gente estiver trabalhando diretamente com os comandos. Esse vídeo eu vou mostrar como fazer o download, como configurar e alguns fluxos de uso do Git, certo? Então, para fazer o download, eu vou clicar aqui. Eu poderia vir aqui em download. E aí ele vai mostrar para várias versões. No meu caso aqui, Windows. E ele já vai começar a baixar. Como eu já tenho aqui, eu vou cancelar. Então, eu vou abrir ele aqui. E a instalação é bem simples. Vou clicar Next, Next, Next. Vou deixar essas opções mesmo. Vou clicar Next, deixar isso aqui também. Vou também deixar nessa opção. E, por final, clicar em Next. E aí ele vai instalar. Quando terminar de instalar aqui, eu volto, tá ok? Então, beleza, ele já instalou aqui. Vou desmarcar essa opção e clicar em finalizar. Então já está instalado. Quando ele termina de instalar, ele cria esse atalho aqui. Eu vou abrir ele. E perceba que é um terminal, certo? Então eu vou digitar os meus comandos aqui no terminal. Como por exemplo, o comando de ver a versão. Antes de começar realmente a versionar nossos arquivos, eu vou configurar ele. Então eu preciso definir basicamente duas coisas: o meu nome de usuário e o meu e-mail. Então eu vou colocar git config. Eu quero que essas configurações sejam globais. Então eu coloco username, que é o nome da minha chave, e meu valor, certo? Dou enter, beleza, já configurou. Outra coisa que eu preciso configurar é o meu e-mail. Mesma coisa. Agora eu vou colocar user e-mail e passar o meu e-mail aqui. Eu posso ver as coisas que já estão configuradas no Git. Então eu faço git config list. Ele vai me listar todas as configurações, inclusive essa que eu fiz agora, que é do meu nome de usuário e o meu e-mail. Ou eu posso também pegar apenas uma configuração, por exemplo, a do meu nome de usuário. Então eu boto git config e passo a minha chave, que no caso é username. Posso fazer isso também para o meu e-mail ou qualquer outra propriedade definida no arquivo de configuração. Pronto, então o Git já está configurado e vamos começar a versionar os nossos arquivos. Para versionar arquivo, o Git ele precisa criar um repositório que controla esses arquivos. Então eu vou criar esse repositório, mas antes disso vou mover lá para o meu local que eu quero criar. Ficará dentro de D, tutoriais, que é essa pasta, certo? E aqui eu vou fazer um diretório que será o meu diretório que estará os meus arquivos que eu quero controlar a versão. Então eu vou fazer um diretório chamado repositório git. Perceba que ele já vai criar aqui um diretório normal. Eu vou entrar nesse diretório. E para o Git iniciar esse controle é bem simples. Eu vou usar o comando git init. E aí ele vai falar, ó, inicializado empty git repositório, e aqui ele passa o local. Perceba que ele está passando aqui, ó, um outro diretório que é .git. Vou limpar aqui a tela. Se eu colocar ls, ele vai listar nada, que realmente não tem nada no diretório. Mas se eu passar ls com um parâmetro LA, ele vai mostrar os meus arquivos ocultos.
que no meu caso vai ter o ponto .git. Então esse diretório é o que faz todo o controle das versões dos arquivos que estão nesse diretório, certo? Nessa árvore de diretório. Eu vou criar um arquivo, certo? Vou usar aqui o Notepad mesmo. Vou chamar arquivo 1.txt. Ele vai perguntar se deseja criar. Eu vou clicar assim. Beleza, está aqui meu arquivo 1, ele criou lá. E eu vou colocar aqui um conteúdo nele. Linha 1, linha 2. Certo? Vou salvar e vou fechar. Esse arquivo que acabou de ser criado, ele ainda não está sendo controlado pelo Git. Para fazer isso, eu vou passar git add e o nome do arquivo, no arquivo txt. Eu vou criar outro arquivo também, antes de adicionar esse arquivo, que eu vou chamar de arquivo 2. Então, no Notepad, arquivo 2.txt. Beleza, ele deseja criar também. E aqui eu vou passar a linha 1 e uma linha 2. E a linha 3 também. Beleza, esses arquivos estão criados, esses dois. Então, se eu der git status, ele vai dizer que tem dois arquivos que não estão sendo controlados. Como é que eu adiciono? Git add e eu passo o nome do arquivo. Arquivo 1.txt. Então, se eu der git status agora, ele vai mostrar que tem um que está adicionado e tem um que não está. O que for adicionado, ele está dizendo que é um novo arquivo. Eu posso também fazer git add e passar ponto. Se eu passar um ponto aqui, ele vai me adicionar todos os arquivos da minha árvore de diretório. Ou seja, se tiver uma pasta dentro, ele também adiciona seus arquivos e assim de forma recursiva. Eu vou adicionar. Então ele vai adicionar esse outro que ficou faltando. Agora, se eu der git status, ele vai dizer que tem dois arquivos que foram adicionados. Deixa eu limpar aqui. Que foram adicionados, certo? E depois de foi feitas essas mudanças, eu posso fazer meu commit, né? Então o commit é o que confirma que essas mudanças estão certas. Então, se perceber, o fluxo é o seguinte: eu modifico meus arquivos, eu adiciono, no nosso caso, um arquivo que não foi adicionado, eu estou adicionando a lista de arquivos que serão versionados, mas no caso dele já ter adicionado, eu preciso adicionar também uma área chamada staging, certo? E essa área é uma área para confirmação. Então, quando eu ter certeza que estão corretos os arquivos, eu só faço commitar. Eu vou usar o comando git commit e aí eu vou passar a minha mensagem. Então, git commit -m, que é a minha mensagem, e aqui eu vou passar a minha mensagem que vai ser commit inicial. Beleza? Tranquilo, então ele já mandou esses arquivos para o meu repositório, certo? Vou limpar aqui. Se eu der git status, ele vai dizer que não tem nenhum. E se eu utilizar o comando git log, ele vai mostrar os meus commits que foram feitos para esse meu repositório, certo? Perceba que ele vai mostrar um código aqui em cima. Esse número aqui ele é gerado, para cada commit é gerado hash. Ele está dizendo aqui o autor e está dizendo a data, certo? Que foi feito esse commit. Eu vou criar mais um arquivo, vou chamar arquivo 3.txt, colocar aqui linha 1, linha 2, vou salvar. Ele já criou aqui e vou vir nesse arquivo e vou modificar ele, chamar de linha 1. Vou modificar essa linha. E nesse segundo arquivo eu vou adicionar a linha 4. Vou salvar aqui. Vou voltar aqui. Se eu der git status, ele vai mostrar que tem dois arquivos modificados e tem um arquivo que não está adicionado para versionamento. Então, se eu quiser adicionar, eu utilizo o git add. Mas eu não quero ver isso. Eu quero ver o seguinte: esses arquivos que foram modificados, eu quero ver o que foi que modificou. Eu utilizo o comando git diff e ele vai mostrar, ó, nesse arquivo 1.txt
ele removeu a linha 1 e adicionou linha 1. Então ele, no caso aqui, está modificando, certo? Foi a minha modificação que eu fiz. Já nesse arquivo aqui de baixo, que é o arquivo 2, ele removeu a linha 3 e adicionou a linha 3 e 4. Por que ele removeu essa linha 3? Porque no final aqui não tinha o final de linha. Nesse caso aqui, ele precisou colocar esse final de linha, por isso que ele considerou que foi modificada essa linha, certo? Então, se eu fizer git add e passar todos os arquivos, ele adicionou. Se eu der git status, ele vai dizer que foi 2 arquivos modificados e um arquivo novo. Eu posso também ver essa diferença nesse meu ponto de stage, né? Nesse ponto que eu adicionei para ser comitado. Como é que eu faço? Git diff --staged. Ele vai mostrar aqui e vai mostrar também o meu arquivo 3, que ele já foi adicionado à área de stage. Ele vai mostrar aqui também as modificações feitas nele, que foi acrescentada a linha 1 e 2, certo? Eu vou finalizar aqui, vou limpar. Eu posso também remover um arquivo dessa minha área de stage. Como é que eu faço? Git reset, e aí eu passo o nome do meu arquivo, por exemplo, arquivo 1.txt. Se eu der git status agora, ele vai mostrar que tem um arquivo que está modificado, mas ainda não foi adicionado. E os outros arquivos foram modificados e já foram adicionados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover todos, arquivo 2.txt e arquivo 3.txt. Vou limpar aqui e dar git status, certo? Ele voltou para aquele estado que estava logo quando criamos esse terceiro arquivo. Então eu vou adicionar só esse terceiro arquivo e fazer commit dele. Commit, e vou passar a mensagem: adiciona arquivo 3 txt. Ficou faltando o git aqui, git commit, beleza. Ele mostra aqui, ó, um arquivo adicionado, beleza. Vou limpar aqui a tela. Vou agora adicionar o meu arquivo 2, a minha área de stage. Então, se eu der git status, esse arquivo 1 ainda não está na lista de stage, então quando eu comitar só vai ficar esse arquivo 2. Git commit, passar a mensagem: arquivo, passar, modifica arquivo 2.txt. Vou adicionar agora o arquivo 3, aliás, o arquivo 1, e percebo que ele está adicionado aqui, e vou dar o commit nessa minha última modificação, que é modificado arquivo 1.txt. Beleza, ele fez o commit aqui. Se eu der git status, não tem mais nada para fazer commit. Se eu der git log, ele vai mostrar todos os logs que eu fiz, que no caso, ó, commit inicial, adicionado arquivo 3, modificado arquivo 2, modificado arquivo 1, certo? Então, esse git log eu posso passar vários parâmetros para, por exemplo, se eu passar "-n" e 3, ele vai mostrar os últimos 3 commits. Perceba que esse código gerado, todo commit tem um diferente. Se eu passar, por exemplo, aqui 1, ele só vai mostrar o último commit. Então, o comando git log eu posso listar os meus commits por autor. Então, o meu autor aqui é WF Creations, e aqui ele vai mostrar os commits desse WF Creation. Eu posso, por exemplo, passar
com múltiplos parâmetros. Por exemplo, eu quero os últimos 3 commits desse WF Creations. Eu também posso listar os commits por conteúdo do commit. Então, por exemplo, eu passo git log -- grep, e aqui eu passo, por exemplo, arquivo. Aliás, minúsculo aqui. Aí ele vai mostrar todos os commits que tiveram texto arquivo. Arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3. Então, explicando agora o sistema de branch, ou seja, meus ramos, que eles são utilizados para criar normalmente alguma funcionalidade nova para o sistema. Então, se eu fizer aqui o git branch, ele vai mostrar que só tem uma branch, que no nosso caso aqui é o master. Para eu criar uma branch nova, eu vou passar git branch, o nome da minha branch, vou chamar de nova funcionalidade, certo? Se eu der agora git branch, ele vai mostrar que tem duas, e a que ele está atualmente é na master. Para eu alternar entre uma branch e outra, eu faço git check out, e aí eu passo o nome da minha branch, certo? Se eu fizer git branch, agora ele vai mostrar que está em nova funcionalidade. E agora essa nova branch ela funciona independente da branch antiga, só que como foi uma branch criada a partir da master, os arquivos ficam, todos os arquivos que pertenciam à master vão pertencer a essa nova branch. Mas se eu criar novos arquivos nessa branch, ele funciona independente da master. E se eu criar arquivos na master, também funciona independente da branch. Então eu vou criar aqui um arquivo novo, arquivo 4.txt. Vou criar aqui, e aqui vai ter linha 1, linha 2. Vou salvar esse arquivo. Se eu der git status, ele vai dizer que esse arquivo não está sendo versionado. Então eu vou adicionar git add arquivo 4.txt. Beleza. Se eu der git status agora, ele vai mostrar que tem esse arquivo novo, e eu vou utilizar o comando para fazer commit desse arquivo novo. Então git commit -m arquivo 4 adiciona arquivo 4.txt, certo? Se eu der git log, ele vai mostrar tanto os commits que veio do branch, como no nosso caso o commit que adiciona arquivo 4, que é desse branch. Eu aperto o Q para sair aqui, que ele vai listar. Ó, se eu perceber, ele vai listar vários. Para eu sair, eu aperto o Q. Se eu voltar para o meu master, perceba, se eu fizer git log, ele não vai mostrar o commit que eu fiz lá daquele branch, porque eles funcionam independente. Se eu, por exemplo, criar um arquivo aqui, um arquivo 5.txt, tá, linha 1, linha 2, salvar. Se eu der git status, ele vai dizer que tem esse arquivo para ser adicionado. Eu vou usar o git add para adicionar arquivo 5.txt e vou fazer o commit desse arquivo. Adiciona arquivo 5.txt. Então, ó, se eu der git log, ele vai mostrar que o último commit adiciona esse arquivo 5. Se eu voltar lá para minha nova funcionalidade, o git log de lá não vai mostrar esse arquivo 5, ó. E perceba que ele alternou os arquivos aqui no meu diretório. Eu vou voltar para o master, git checkout master. Perceba que ele alterna meus arquivos aqui, ó. Olha, já alternou. Se eu voltar para o meu branch,
que é a nova funcionalidade, ele alterna também, certo? Então, eu vou voltar lá para o master. Após feita essa funcionalidade, eu preciso dar um merge nesse código que foi adicionado com o meu master. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer git merge e eu passo o nome do meu branch que eu quero fazer o merge. Perceba que eu estou no meu master, eu quero fazer o merge com o branch nova funcionalidade, então eu utilizo dessa forma. Beleza, ó. Ele vai puxar o meu arquivo 4. Perceba que ele puxou o meu arquivo 4, que era lá do meu branch. Se eu der git log, ele vai mostrar que ele foi feito aqui, ó, um merge com esse branch. E aí ele puxou também os commits feitos lá no branch, certo? Vou sair aqui. Se eu quiser deletar um branch, eu faço git branch -d e aí eu passo, fico voltando aqui, -d e aí eu passo o nome do meu branch. Aí eu deleto, ó, deletado branch, nova funcionalidade. Se eu der git branch, ele vai mostrar que só tem um master agora. Então beleza, ó. Qual foi o meu fluxo? Eu trabalhei na minha master, criei uma nova branch, criei a funcionalidade na minha branch, fiz o merge e vamos considerar agora que finalizamos o nosso programa e queremos criar uma versão que será entregue para o cliente. Como é que eu faço isso? Eu crio uma tag. Então como é que eu faço? Git tag e aí eu passo o nome da minha tag. Vamos chamar aqui de versão 1.0. Beleza, ele criou a tag. Se eu fizer git tag, ele vai mostrar que tem essa tag. Qual a diferença de uma branch para tag? Uma tag eu não posso mais modificar. Depois de criada ela, eu não posso mais modificar o código dela, certo? Eu posso fazer git checkout e alternar para essa minha tag. Por exemplo, aqui 1.0. E aí agora ele está nessa minha tag. Se eu quiser voltar lá para o meu master, eu volto aqui, agora ele já está no meu master, certo? Tem uma opção também de eu visualizar isso aqui que foi feito nesse nosso fluxo em modo gráfico. Então eu coloco o comando gitk, ele vai mostrar aqui, ó. Então foi commit inicial, adicionar arquivo 3, adicionou arquivo 2, modificado arquivo 1. Então nesse ponto aqui foi feito uma branch, só que seguindo aqui ainda o fluxo do meu master, eu adicionei o arquivo 5. Depois eu fiz o merge e o merge puxou esse arquivo 4. E perceba que ele está mostrando aqui que foi criado uma tag, certo? Que é a tag 1.0, que é esse aqui. Então essa é como é a versão gráfica. E é possível ver o que foi modificado, ó, em cada commit. Nesse commit 3, ó, ele adicionou o arquivo, então adicionou linha 1, linha 2 desse arquivo 3. Nesse modificar arquivo 2, ele removeu a terceira, né? E adicionou a terceira e a quarta. Foi devido àquele fato da pulada de linha no final aqui. E assim ele mostra para todos. Agora eu vou mostrar como é que faz para clonar um repositório remoto. Então eu vou abrir aqui, vou vir aqui em procurar, vou procurar um repositório, como por exemplo o do Facebook. E aqui por exemplo a SDK para PHP. Então eu vou copiar aqui, ó. Perceba que eu só posso fazer a leitura desse repositório. Eu pretendo fazer outro vídeo que mostra mais funcionalidade do Git, e nele eu vou mostrar como fazer um fork. E aí é possível eu modificar no repositório da minha conta. Mas aí eu vou copiar esse endereço aqui. Eu estou no meu diretório repositório Git. Eu vou botar um diretório. Vou listar aqui, ó. Perceba que tem um repositório Git.
mas eu vou usar o git clone para clonar aquele repositório. Vou apertar o botão insert e ele aí vai colar aquele meu repositório. Perceba, vou voltar aqui, que o nome do meu repositório é facebook-php-sdk. Se eu passar o nome aqui, ele vai fazer um repositório, vai clonar esse repositório com esse nome. Então vou dar enter. Se eu não passar, ele deixa o mesmo nome que é aqui, ó. Então eu vou botar aqui Facebook. Ele está clonando aqui. Ele já criou, mas ainda está no processo de clonagem. Beleza, ele já fez o clone. Então todos esses meus arquivos, todos os arquivos do repositório estão aqui localmente. Se eu der, por exemplo, git log, ele vai mostrar todos os logs realizados pelo pessoal que desenvolveu. Se eu vir aqui e vir em commits, ele vai estar disponível todos, ó. Justamente o último foi o merge pull request, e aí ele vai mostrar todos aqui, ó. Vou apertar Q para sair. Vou voltar aqui. Isso é o que eu tinha para mostrar nesse primeiro vídeo do Git. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, beleza, pode clicar em não gostei, contanto que você diga o motivo. Se você gostou muito, adicione aos favoritos. Se você ainda não se inscreveu e quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Então, até mais.